Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davi, Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos. Bom, primeiramente a respeito do jogo frente ao Atlético Goianiense, que foi um grande jogo. No primeiro tempo, pelo menos, o Internacional teve 4 boas chances para fazer gol. A gente teve um comecinho meio chato, onde o Atlético Goianiense, no ímpeto de querer nos atacar, gerou ali 2 chegadas importantes, aonde foram controladas pelos nossos jogadores. Mas, num todo, eu acho que o primeiro tempo foi nosso, aonde a gente teve os 2 gols do PH. A gente teve a chance do Alan Patrick, aonde foi numa jogada onde a gente foi para frente, sobrou a bola pro Gabriel, ele chutou e o goleiro do Atlético Goianiense fez uma defesa queima-roupa e no rebote o Alan Patrick ele acabou pegando um pouquinho em demasia, porque se ele acalma a bola ali, um pouquinho de capricho, não precisava nem tanto capricho, e acerta ali com, com calma, com a destreza, com a qualidade que ele tem, era gol. Depois a gente teve também, deixa eu ver, o alemão, onde o alemão ele quis pegar de primeira e ele deu uma bicicleta. Tá certo que a bola acabou passando um pouquinho forte do gol, mas foi uma boa possibilidade. Fora as chegadas aonde a gente não conseguiu desenvolver bem o último passe para poder pegar o jogador para ele poder fazer o gol. Mas dentro de um todo, acho que a gente foi melhor no primeiro tempo, mereceu. Foi para frente, aquela coisa que eu quero ver no Inter. Eu quero um Inter agressivo, que não tenha medo, que não fique com o rabo lá atrás e que seja covarde. Um Inter que busque, vá para frente, que controle o jogo com a bola. É muito mais fácil tu controlar um jogo com a bola, porque se livrar da bola é dar a possibilidade da outra equipe ter a bola e te fazer dano. Até porque a gente viu no segundo tempo, onde a gente até tomar o gol, a gente estava melhor. A gente teve chance com o alemão. Depois a gente teve lá outras situações que poderiam ter gerado gol. Aí a gente tomou o gol do Churin. Aí a gente acabou sentindo um pouco esse gol e o Atlético Goianiense se animou. Com a entrada do Marlos Santos, o Atlético Goianiense ganhou um bom passe, um cara inteligente, que clareia bem, que dá uma carteada muito boa. Um cara inteligente, jogador inteligente que eu gosto. Eu gosto de jogador inteligente. Tu não precisa ser uma super estrela, um craque. Se tu é inteligente, sabe manejar os tempos, aonde tem que botar a bola, tentar encontrar um espaço vazio, encontrar com um bom passe, um passe quebra-linhas. É isso, na real, que importa. E não tu ter super craques. Se tu tem condições de comprar, ótimo. É sempre bom agregar uma qualidade já comprovada. Mas também, tu fazer um bom trabalho como fez o Capa, é algo que também é super do caralho. E acho que isso tem que acontecer mais. Porque se for ver, a gente conseguiu encontrar ótimos jogadores de ótima técnica, que é o caso do PH, do Wanderson, do Vitão, do indicado do Medina, que foi o Depena. Porque muitos podem dizer, tá, mas ele foi indicado pelo Medina, então não foi o Capa que achou. Tá. Mas aí tem um outro dado, que eles foram lá e viram como é que estava esse jogador, puxaram ali para entender se valeria ou não a pena fazer o investimento. Então, eu acho que
isso é importante ser salientado porque a gente vê que eles vieram com um aval depois do capa. E isso é importante. Vamos trazer. Eu acho que é importante fazer essas contratações e também agregar qualidade comprovada, como eu digo. Que são jogadores que vão chegar e vão fazer a diferença. Eu acho que talvez a gente precise de um outro goleiro. Já falei Agustin Rossi. Seria um grandiosíssimo goleiro que ia agregar valor. Talvez um lateral esquerdo e um direito para dar uma força, uma competitividade, porque eu acho que é importante. O Rodinei tá pintando aí para um pré-contrato. Talvez encontrar um outro bom jogador pela esquerda, aí o Capa tem que fazer o seu trabalho. Tentaria, quem sabe, o Maestro Pucci do Atlético Tucumã, um jogador meio campista muito inteligente, que maneja bem o jogo, e ele é jovem. Dá para te fazer com um investidor isso e trazer ele, porque é algo que vai te render a futuro. Talvez o Reteg, outro muito bom jovem que tá no Tigres. Ele é do Boca Juniors, mas é jovem, e jovem sempre vale a pena fazer um negócio. E também tentar algum outros, sei lá, uns outros 2 bons jogadores de bom nível para poder trazer também jogadores afirmados e também fazer vasculhar esse mercado interessante que foi vasculhado pelo Capa. A gente tem recurso, a gente tem bons jogadores e às vezes o que eu sempre fico meio pensando e um pouco com receios é a respeito do Mano Menezes, porque a gente tinha uma possibilidade gigantesca de ganhar a Sul-Americana e teria sido incrível, porque é um título internacional e era algo que dava para ganhar. E o Brasileirão também dá para ganhar. Eu não sou. Eu não concordo nem um pouco com esses colorados cagões que fazem parte da mídia gaúcha e com essa imprensa do centro do país que, em um número significativo, é nojenta e coloca o Inter para baixo, como se o Inter fosse a caca da caca. Aí eles elogiam o Fluminense, sendo que o Inter meteu 3-0 fácil no Fluminense. Aí, pra imprensa, o Fluminense é melhor que o Inter. Puta que pariu, o Inter é muito melhor. Isso me irrita porque eu não gosto de ser desmerecido. Eu não gosto desses jornalistas cagões e acadelados com complexo de vira-lata, medrosos, que ficam colocando o Internacional para baixo como se o Internacional fosse qualquer merda. Isso que me irrita, porque na visão da imprensa gaúcha e de muitos da imprensa do centro do país, o Internacional é nada. São os filhos da puta. Porque menosprezam. É irritante isso, porque é muito humilhante tu ser menosprezado. E esses malditos nos menosprezaram. Por isso que a mídia não presta. E eu sempre falo, é bem melhor acompanhar a mídia identificada. Óbvio que tem o Vozes do Colde, por exemplo, que baba ovo daquele técnico vagabundo do Eduardo Colde e bate nos nossos jogadores. E também tem, às vezes, o baldaço que se passa em algumas defesas e em algumas provocações, e depois a gente acaba sofrendo pênalti quando as coisas. Quando dão reveses. E acaba, querendo ou não, a imagem do Inter, às vezes, em cima dele, e parece que sempre o que ele diz é o certo. Mas é bem melhor acompanhar a mídia identificada, que pelo menos eles não são como
na mídia tradicional tem um monte de gremista, e tem muito colorado, como o Potter, que é um cagalhão, que é um medroso, que é um cara que tem um complexo de vira-lata, é um acadelado, que fica com aquele papinho. O que me irrita é esse papinho. Ai, o torcedor do Inter é negativista. Ai, como é que é? O torcedor do Inter por si só ele não vai acreditar. Fica com aquelas teses absurdas aonde eles envolvem toda a torcida do Inter, como se a torcida do Inter fosse cagalhona, como são esses comentaristas lixos que são identificados das grandes emissoras do Rio Grande do Sul. E que me irrita é porque colocam o Internacional numa figura assim, a mais pequena possível, e isso não pode ser representado. Esse tipo de gente não pode representar o Inter. Porque de alguma forma ou não, eles tentam colar a ideia que o torcedor do Inter é depressivo, é negativista, e não é toda a torcida do Inter. É para mim, uma margem pequena da torcida do Inter, que são esses loucos que sofrem de viralatismo, acadelamento, que é o que eu digo, porque já ficam sofrendo antecipadamente, e o Inter é grandiosíssimo. A gente tem que estar sempre querendo ganhar, tem que cobrar, tem que ser bem combativo, tem que estar sempre cobrando, querendo o Inter sempre grande, títulos, e é isso. Então não acompanhe essa mídia, porque a mídia ela não presta, a mídia é insuportável, ela te coloca pra baixo, ela humilha teu clube, eles ficam com teses ridículas pra encher morcilha e ficar colocando selos no Internacional pra tentar desmerecer o Inter, pra tentar dizer que o Inter não tem grandes jogadores, quando tem, sempre teve, e muitas vezes quem errou foi a mão, foi o técnico. Então vamos esperar coisas melhores, né? O Mano tá acertando, querendo ou não. Eu tenho as minhas reticências em cima do Mano, mas ele tá fazendo alguns jogadores, tá fazendo os jogadores evoluir, tá dando gosto de ver o time do Inter. Óbvio que a gente tem que corrigir algumas coisas que aconteceram no jogo contra o Atlético Goianiense no que tange a defesa, porque teve momentos depois que o Atlético Goianiense fez os gols dele, o gol deles, eles deram uma crescida e puderam empatar, assim como a gente também poderia ter matado muito antes com um gol do alemão, ou com o Alan Patrick acertando o gol, ou com o próprio Brian Romero acertando a cabeçada, poderia ter matado o jogo muito antes, a gente poderia ter feito uns 4-5-0, porque... E também tem outra coisa, né, a gente vê, tipo, comentaristas lixos, como o Diogo Olivier, falando... Ai, se o Inter jogar como ele jogou contra o Atlético Goianiense, ele não vai ganhar os próximos jogos. O que me irrita nesse bando de cagalhão é que, por exemplo, nenhum jogo é igual ao outro. Então, o que aconteceu naquele jogo não vai acontecer no outro. As coisas são sempre diferentes, são histórias diferentes, rivais diferentes, com características diferentes. Então, o jogo vai fluir de uma forma diferente. Então, é mais ou menos isso, torcida. Não vamos dar validação porque essa imprensa nojenta fala, porque ela não gosta do Internacional. E vamos juntos, sempre falar de Inter, comentar, analisar os jogos do nosso clube e esperar sempre coisas boas, né? Eu acho que a gente tem boas possibilidades esse ano. A gente tem que manter o nosso nível, obviamente, manter o nosso nível, e a gente tem que estar sempre fazendo a mesma coisa que o Palmeiras. Óbvio, se o Palmeiras perder ou empatar, a gente tem que ganhar, porque são nesses jogos onde o Palmeiras perder ponto que vai ser importante a gente igualar. Óbvio que a gente tem outros importantes rivais, como o Flamengo e o Fluminense, porque assim como eu não gosto que desmereçam o meu clube, embora eu acho que o Inter é maior e tem melhores jogadores, mas a gente tem rivais que também estão atrás de nós querendo tirar a nossa posição. Mas se a gente manter o nosso nível, a gente consegue chegar até o final, até o jogo contra o Palmeiras, com a oportunidade de alcançar o Palmeiras. Mas a gente tem que manter esse nível. E se não der, a gente tem que manter o nível, pelo menos. Tá sempre ganhando, apresentando um bom futebol, porque a gente tem boas possibilidades. É só a gente ver o que a gente fez esse ano.
porque em muitos jogos a gente poderia ter vencido dentro do Brasileirão, e na Sul-Americana é aquela coisa que eu digo, que eu sempre falo, vamos fazer os gols, não vamos perder gols importantes, chances importantes, porque tu sempre saindo na frente, dá um âmbito diferente, o jogo fica diferente, e aqueles 2 gols que o Brian Romero errou no início do jogo foi muito importante para mudar o panorama da partida, porque é aquela coisa, quando tu tenta a oportunidade, faz o gol, porque fazendo o gol te dá uma tranquilidade, tu pode controlar o jogo, embora eu acho que a gente tem que melhorar nesse aspecto, né? Porque depois que a gente tomou o gol contra o Atlético Goianiense, a gente chamou o Atlético Goianiense. Óbvio que depois o Mano fez as suas correções, aonde a gente melhorou ali na defesa e conseguiu sair na boa e conseguir jogadas importantes e gols. E outra coisa a gente tem que falar, o David entrou muito bem. Isso é importante também. Se tu conseguir recuperar jogadores, é algo que vai ainda fortalecendo ainda mais esse grupo. Então é mais ou menos isso. Vamos forte, que se o bom Deus quiser, a gente vai ter boas conquistas. E sempre analisando o Inter e entendendo coisas boas que acontecem no Inter e falando o que não aconteceu de bom dentro das partidas. Valeu e vamos por mais. Valeu, torcida.